Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História, e criei esse espaço como lugar para a gente debater algumas ideias, análises, provocações que eu faço aqui sobre a realidade do Brasil e do mundo, normalmente com uma periodicidade semanal. Como um espaço de debate, eu sempre digo o mais importante é a sua opinião. Se você não concordar ou se você quiser acrescentar, deixe nos comentários, eu tento responder a todos. Principalmente, não deixe de curtir esse vídeo, apertar o polegar para cima, isso é muito importante para a visibilidade do vídeo do canal. Compartilhar o vídeo também com quem você, se você gostou, com quem você quiser. Então não deixe de curtir o vídeo, aperta o polegar para cima, se ao final você não gostar, você desaperta. E se você tem acompanhado nossos vídeos, está começando a ver hoje, quer ver os anteriores, quer receber a notificação, aperte em inscrever-se, vai aparecer inscrito, você vai receber as notificações. Bom, eu ainda estou com problema com o meu computador, então isso também não vai ser um vídeo editado, mas eu acho que isso aqui também vai ser um vídeo bem curto, que é para dar um pitaco para vocês e colocar para crítica, um pitaco polêmico sobre um debate, uma polêmica que surgiu essa semana, que é a questão do Emicida, do grande Emicida, que fez um comercial para Estácio, que é uma universidade particular vinculada, assim, uma das grandes potências aí dessa disputa, dessa queda de braço por verbas públicas para o ensino privado. Então, em última instância, é uma universidade que é inimiga, entre aspas, do ensino público. E eu queria fazer porque eu acho que houve uma cobrança, já desde antemão, excessiva ao Emicida, e de parte de setores progressistas, de setores da esquerda. Isso tem me incomodado um pouco. Eu vou dizer por quê. Então, antes de mais nada, eu acho que de fato é desconfortável você ver alguém que é uma referência para a juventude, uma referência para o pensamento progressista, fazer um comercial para uma empresa bastante representativa desse capitalismo anti-estatal e tal. Beleza, a gente concorda, mas não existe nenhum atenuante. Por que a gente bate tanto no Emicida, bate tanto em outras lideranças, principalmente lideranças periféricas e negras, e às vezes a gente tem uma certa generosidade com setores ou com pessoas também progressistas, mas com mais idade ou com uma outra cor, quando fazem atividades semelhantes? Eu vou colocar um cara aqui, também não estou criticando, né? Como eu disse, esse é um vídeo em defesa, polêmico, porque eu vou defender o Emicida, vou tentar aqui, eu tenho uma opinião de defesa do Emicida. Mas, por exemplo, eu gosto muito do Selton Mello, eu acho um tremendo ator, acho um cara de posicionamento político, mas ele cansou de fazer comercial para grandes empresas. Eu gosto muito do Rodrigo Santoro, acho um bom ator, também com posicionamento não tão... E aí, as pessoas fizeram comercial, fazem comercial, e se dá lógica do sistema eu vou chegar lá. Mas por que o ataque no Emicida, né? Eu acho que primeiro também é importante dizer de que lugar que eu estou falando, né? Eu fui um jovem periférico, mas branco, de classe média baixa, que estudei em escola pública, morei na Baixada Fluminense, onde eu vivo ainda hoje, né? Eu saí e voltei. Tive uma criação típica da Baixada Fluminense, de um jovem branco com acesso a boas escolas públicas. Eu estudei no Cefet, então eu tinha uma visão mais ampla, por exemplo, mas a minha parte cultural, como de todo adolescente da minha geração, dos anos 70, 80, era muito limitada. Eu curtia Rock Brasil, porque tinha um quê de indignação, de denúncia àquele país careta e conservador e autoritário. Curtia um pouco de rock estrangeiro e aquelas referências locais geográficas que fugiam disso, que eram as referências da Baixada Fluminense, né? Eu sempre brinco que minhas primeiras lembranças de festa e de alegria na rua, e a gente convivia muito na rua, eram o Bebeto. Se você não conhece o cantor Bebeto, você não conhece o subúrbio carioca. O cara é um rei, é um monstro. Era o Bebeto, Benito de Paula, Roberto Carlos, Luiz Gonzaga em junho e julho. Então essas eram as minhas referências musicais. Quando eu começo a ter contato com rap, um pouco nessa época e depois, eu não gostava muito da sonoridade do rap. Sempre achei uma sonoridade muito chata, muito fabril, muito mecânica. Mas sempre me interessei pela postura dos caras, porque era uma postura extremamente combativa, como esse rock que eu gostava. E era uma postura combativa, mas para mim extremamente interessante e incômoda, porque era a combatividade de uma realidade que eu não conhecia. Apesar de morar na Baixada, apesar de ser periférico, a minha realidade foi bem mais leve do que aquela que o rap cantava, né? Ou eu não vivia essa realidade ou eu não a percebia.
E o rap me ajudou a perceber um pouco daquela realidade que era próxima a mim, por exemplo, o assassinato de jovens, principalmente de jovens negros. Isso era uma realidade próxima a mim que a gente naturaliza normalmente quando você mora na Baixada, e o rap talvez tenha sido a primeira música, os primeiros artistas que colocaram essa questão, que essas mortes não são naturais. Não é natural dos meus amigos de infância eu ter perdido 7 para violência, né, na mesma rua, do mesmo pedaço de rua que eu moro. Isso não é uma vida normal, e a gente naturalizava mesmo morando na Baixada. E outras que eu não vivia, a questão do racismo, a questão da violência policial, de ser a principal vítima dessa violência do Estado, da violência policial. Então esses caras me passaram a interessar pela temática, e num segundo momento houve, o que é ótimo e foi produtivo, a junção do rap com outros estilos de música e tal. E aí eu já entrei na universidade, você aprende a ter uma visão mais ampla, você vai ouvir samba, MPB, né, naqueles períodos que eu chamo de libertação e alguns idiotas chamam de doutrinação, né, quando a sua mente abre. Mas então esse foi meu primeiro contato com rap, com a indignação. E hoje, como professor, é muito útil, tanto o rap como outras músicas que são influenciadas por ele, outros estilos, o rapa, enfim, estou pegando aqui, me deram essa possibilidade de entender que ali tem uma realidade que a mim, como um rapaz da periferia, pobre, né, classe média baixa, me escapava. Imagina para o resto da população, onde que ou está muito distante disso, ou está inserida nisso, como eu estava em determinado nível, mas que a gente não está acostumado a refletir sobre isso, e eles refletiam sobre isso. Racionais, enfim. A gente está falando dessa realidade. Então, acho que o rap é parte da cultura. Aprendi a admirar a figura do Emicida, principalmente nos últimos anos, onde ele foi englobado, e aí começa a primeira questão, por uma cultura pop, por os meios de comunicação. Ele foi trazido, a ele foi dada a voz, e não se pode dizer que o Emicida usou esse processo de incorporação dele ao establishment. O cara trabalha na GNT, é óbvio que isso é establishment. Ele nunca foi incorporado no sentido das suas ideias. Ele sempre se posicionou bem politicamente, sempre se posicionou bem socialmente, mas o cara trabalha na GNT. E aí eu quero chegar lá. Por quê? Porque essa é a realidade da vida. Nós vivemos num sistema, eu já vou começar a pincelar, abrir a porta, capitalista. Gostemos dele ou não. Eu não gosto, mas vivo nele. E sei que é difícil, às vezes, a gente conciliar um pensamento progressista, um pensamento de esquerda, com a realidade que se impõe. Eu acho que o Emicida tem feito isso muito bem. Seja nos seus documentários, nas suas entrevistas, nas suas músicas, ele nunca deixou de se posicionar, como outras lideranças negras, periféricas têm feito. Mas é impressionante que em determinado momento, quando essa relação com o grande capital, com o establishment, que lhe deu voz, é uma relação dialética. Boa parte da população não conheceria o Emicida se ele não estivesse dentro da Rede Globo, com determinado destaque, dentro da GNT. Boa parte da classe média letrada da Zona Sul, dos esquerdistas, né, para usar um termo, né, que eu também me considero um esquerdista, os esquerdistas empoderados da Zona Sul não conheceriam o Emicida, não é a realidade deles. E ele foi para dentro e se manteve coerente, com um discurso coerente. Tudo bem, em determinado momento você pode dizer, é incoerente fazer propaganda para o Itaú. Sim, e aí, o cara vive como? Eu não sei qual é a realidade do cara. O cara tem que botar pão na mesa, como eu tenho que botar pão na mesa. Então é muito cômodo para a classe média de esquerda. Por exemplo, eu sou servidor público, como eu conheço alguns amigos servidores públicos. Eu tenho até hoje, pode acabar amanhã com a reforma administrativa, uma certa estabilidade no emprego que me permite essa liberdade constitucional de fala. Porque eu tenho meu salário. Eu cumpro as minhas obrigações, dou minhas aulas, faço, e tenho meu salário, e a minha fala não é cerceada. Mas se eu tivesse um empregador que me exigisse, só precisasse botar grana em casa, eu não tenho a certeza do emprego público, eu teria essa postura? Como eu me relacionaria? Se eu tenho uma boa proposta profissional, eu deixo de lado? Se um grande banco me financia, eu deixo de lado? Ou seja, é claro que sempre andar no fio da navalha. É claro que é sempre andar, tipo, o que é que eu posso, o que é que eu não posso. O quanto eu vendi um pedaço da minha alma, da minha juventude, né? O quanto eu fui permissivo nessa questão, o quanto aquilo de fato me vende, o quanto aquilo me cala ou não me cala. Eu estou falando dele porque aqui em Caxias houve também um debate que transcendeu Caxias, num candidato a vereador que eu votei, que é o Wesley Teixeira, que também é jovem negro, periférico,
de luta, e as pessoas meteram o pau porque ele aceitou doação de banqueiros. Um cara de esquerda não pode receber. Sim, mas se o partido não apoia o cara, se o próprio partido de esquerda não apoia o cara, se ele não tem apoio, como é que vai se financiar? Como é que um partido e setores burgueses que aceitam a eleição burguesa, porque o que está errado é a eleição burguesa, vamos ter claro. Se você é revolucionário pra caramba, como é que esses partidos que aceitam o jogo burguês, que vão para a votação dizem, não, ele aceitou o dinheiro do grande capital? Que grande partido acha que vai participar de um processo político eleitoral burguês sem dinheiro? A questão é, foi discutido dentro do partido dele e dos outros financiamento a candidaturas, que a gente possa ter essa independência? Candidaturas sem financiamento, quais são as perspectivas de construção? Volto a dizer, assim como Emicida, eu não acho que o Wesley estava certo. Eu acho que eles cometeram, de fato, andaram o fio da navalha, e você pode ter um julgamento purista e ideológico como que eles tivessem feito algo ruim, mas e aí? Você vai jogar os caras no lixo? Porque é isso que está acontecendo, estão jogando o Emicida no lixo, como se tudo que ele tivesse feito, tudo que ele está fazendo, de usar inclusive a máquina do grande capital para colocar questões, para fomentar o debate numa juventude que o escuta, como se isso estivesse de lado, porque ele fez o comercial para Estácio. Então acho que a gente tem que parar, baixar a bola, principalmente essa esquerda purista, que é muito fácil ser purista no seu conforto de classe média, é muito fácil ser purista sem ter enfrentado nenhum desafio, é muito fácil ser candidato purista quando o partido te apoia ou quando você tem condições de bancar a sua campanha. É muito fácil ser purista, artista purista, quando você não precisa da grana para sobreviver, ou daquela grana. A verdade é que o Wesley, Emicida, eu, você, todos nós estamos inseridos no sistema capitalista. E por mais que a gente queira superá-lo, a gente convive com ele. Então está na hora da gente parar de jogar granada na própria trincheira por causa de um purismo, que isso sim é purismo, tá? Em vez de tentar dialogar e se o cara fez errado, ou vocês entenderem que o cara fez errado, quem entendeu que o cara fez errado, tentar dialogar e ver saídas para aquilo. E perceber que o que o Emicida me traz, fazendo o comercial da Estácio, o que o Wesley me traz, aceitando dinheiro de banqueiro para a campanha, ou seja, é muito mais uma discussão sobre quais são os nossos limites e possibilidades. Jogar os caras na fogueira, jogar o Emicida na fogueira é de uma burrice terrível, porque a gente perde uma voz potente. E é interessante, volto a dizer, para terminar, por que essa fogueira sempre está voltada para jovens ou para pessoas principalmente periféricas e negras? Essa fogueira não está voltada, por exemplo, quando um artista branco militante faz um comercial também. Por que a gente cobre a militância muito maior daqueles que, por uma necessidade de vida, já têm uma militância muito mais intensa? Porque vem de uma realidade muito mais difícil do que a minha, muito mais difícil do que a boa parte das pessoas estão vivendo. Então é nesse sentido. Eu acho que a gente precisa parar de tacar pedra no Emicida, a gente precisa discutir, sim, uma liderança progressista, fazer aquele comercial, a gente precisa discutir, mas a gente precisa entender o cara. E precisa entender que o fato dele ter que fazer aquele comercial é a prova de quão refém a gente é do sistema. Quão refém a gente é do sistema. E tentar colocar um pouco na cabeça, se eu tivesse no lugar dele eu não faria? E no lugar dele é entender as dores, as contas que o cara tem que pagar, o processo que ele tem que enfrentar. É muito fácil, volto a dizer, no meu conforto de classe média, com salário garantido, Benito, o Emicida ganha muito mais que você. Mas com certeza ele tem uma outra realidade. É muito mais fácil do meu lugar ficar julgando os outros. Eu acho que a esquerda precisa parar. Isso é de verdade. A gente precisa parar, principalmente uma esquerda classe média, Zona Sul, no sentido Zona Sul espiritualmente. Parar de querer ser a palmatória do mundo, julgar todo mundo. É muito fácil ser esquerda comendo croissant de manhã. Eu adoro um croissant, não tô? Mas vamos parar de julgar, vamos sentar, vamos dialogar, vamos conversar. Se a gente não reconhece quem está na nossa trincheira, e se em vez de lutar com o outro lado, perceber as nossas próprias incoerências para lutar com o outro lado, a gente começa um concurso de pureza, com todo respeito, a gente está muito fodido.